alunos queridos! Voltamos de novo para mais uma aula. Aula de hoje, língua portuguesa, no caderno pedagógico, páginas 12 e 13. Aula de número 6 do nosso caderno pedagógico, páginas 12 e 13. E nós vamos falar um pouco sobre uma área da língua portuguesa que a gente sempre fala na sala de aula, né? O professor está sempre corrigindo vocês, né? É o hábito do dia a dia, o capital cultural que a gente carrega. De repente a gente fala algumas coisas e a gente não percebe, né? Nós foi, nós entra, nós come, né? Eu já presenciei vocês falando de diversas formas. Do ponto de vista cultural, a forma como vocês falam, né, que é a forma como vocês aprendem no dia a dia com o papai, com a mamãe, né, a forma como vocês conversam com o vovô, com a vovó, com os amiguinhos da rua, não está errado. Isso se chama capital cultural. É aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Mas, trazendo para a nossa linguagem de sala de aula, a linguagem didática, a linguagem do aprendizado, o nós foi está errado, nós entra está errado, nós sai, nós foi, a gente fomos, está tudo errado. Então nós vamos aprender então a concordar os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são os pronomes pessoais. Nós vamos aprender a fazer concordâncias verbais. O verbo não são aquelas palavras que indicam ação ou movimento: gostar, falar, vibrar, cantar, ler, escrever, terminados em ar, ir. Pois é, o verbo na forma infinitiva é isso. Já na conjugação verbal, ele sempre é acompanhado de um sujeito. O sujeito pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um país, pode ser um objeto e pode ser o pronome que representa pessoas também. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Entenderam? Então vamos começar, né, brincar de concordar. Eu vou usar como exemplo para vocês o verbo falar. Ó, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais e eles falam. Vamos empregar isso agora numa frase. Eu falo de amor. Eu falo de amor. Eu falei de amor. Eu falarei de amor. Nós falamos de amor. Nós falaremos de amor. Nós falamos de amor. Vós falais de amor. Vós falastes de amor. Vós falais de amor. Eles falam. Eles falaram no passado. E eles falarão no futuro. Perceberam? A concordância sempre tem que ser assim. O pronome tem que concordar com o verbo e o verbo tem que concordar com o pronome. Daí o nome concordância verbal. O verbo concorda com o pronome. Por exemplo, eu fecho, tu fechas, ele fecha. Nós fechamos, vós fechastes, eles fecham. Nós entramos, ao invés de nós entra. Nós falamos, ao invés de nós fala. Entendeu? Nós calamos, ao invés de nós cala. Entenderam? Isso daí é concordância. É quando eu procuro, dentro da língua portuguesa, a forma correta de escrever e falar o verbo conjugado na frase. Ou seja, se o infinitivo verbal é falar e eu estou dizendo a frase nós falamos de verbos. Viram? Verbo falar, nós falamos de verbo. Olha que estranho que fica se eu disser nós fala de verbo. Não é estranho? Às vezes, para o dia a dia, isso é aceitável. Uma conversa que eu te falei, uma conversa mais íntima com pessoas mais íntimas.
Agora nós vamos fazer o exercício 1, aqui no quadro, de acordo com a poesia A Porta, tá? Vocês vão pausar o vídeo e vão fazer atividade 1 e 2, observando o que está sendo pedido aí na página 12. Depois vocês vão ler a poesia da página 13 e vão criar uma pequena produção de texto, uma receita, como se fosse uma receita de bolo, mas uma receita da forma como está sendo pedida aí no enunciado. É só ler o enunciado e criar os ingredientes, o modo de fazer, como se fosse uma receita pronta. Concordância verbal é você concordar verbo com o sujeito, verbo com substantivo, verbo com nome. Tá joia? Até a próxima aula. Aguardo vocês, queridos.